meus irmãos. Jesus é bom, o diabo não presta. Amém? Meus irmãos, eu quero, antes de mais nada, dizer para os irmãos aqui, seria bom. Bota no 1. Pode diminuir um pouquinho meu retorno, por favor? Vamos orar? Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Eu tenho certeza que Satanás não quer que nós estejamos aqui juntos, cultuando o teu nome, exaltando o teu nome. Eu tenho certeza disso. Eu peço o teu Espírito Santo aqui, nos dando liberdade, nos dando unção, estando conosco, tirando toda a ansiedade, todo o medo dos homens, todo o medo das trevas, no santo e no bendito nome de Jesus. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco. Por favor, eu te peço. Amém. Eu quero falar para vocês hoje sobre... Tá estranho isso aqui, hein? Tá estranho aqui, ó. Alguém desliga ali, fala assim, vai queimar isso aí. Se puder desligar para mim ali. E depois a gente vê isso aí. Deve estar numa tomada 220, eu acho. Talvez, né? Só desligar. Bom, meus irmãos, eu quero falar para vocês sobre o sangue dos mártires faz a igreja florescer, debaixo desse tema. Nós tivemos uma semana muito cruel. Pode diminuir um pouquinho meu retorno aqui? Diminuir um pouquinho? Eu acho que está muito alto meu retorno aqui para mim. Pouca coisa. Nós tivemos uma semana muito cruel. Agora devolve um pouco. Que agora eu ouvi ali, não devia ter ouvido. Entendi. Ou diminuir um pouco na frente, talvez, também aí. Bom, nós tivemos, há uns dias atrás, o assassinato daquelas crianças católicas nos Estados Unidos. Nós tivemos o assassinato de 2 crianças nos Estados Unidos. Elas estavam rezando, orando, quando foram mortas e as pessoas estavam debochando na internet. Nós tivemos um deboche de um governador americano, eu não sei se foi da Califórnia, e ele estava dizendo que orar não adiantava, né? Nós tivemos, uns dias antes, um assassinato daquela jovem ucraniana dentro do trem nos Estados Unidos. Algo terrível, demoníaco. Ela sai de uma guerra e acaba encontrando a morte, né? A cena é terrível. Ela é morta e nenhum homem faz nada. Nada, ninguém faz nada. Nenhuma mulher ajuda ela. Logo depois, vão ajudar ela bem depois. É terrível. É terrível. É terrível, terrível, terrível. É demoníaco. Uma coisa que o Driscoll disse faz muito sentido. Quando o Obama ele se elegeu o presidente dos Estados Unidos, uma das coisas que o Obama falava era a falta de pais, homens, no caso, pai, na vida da comunidade negra americana. Então, o Obama dizia que os homens da comunidade negra, os homens negros, iam embora e abandonavam suas esposas. E essa alta de violência que está ocorrendo deve-se à falta de paz. Nós tivemos depois a condenação do nosso antigo presidente, Jair Messias Bolsonaro, em um julgamento corrupto, um julgamento totalmente torto, onde nós vemos como que o direito ele não foi bem utilizado. Terrível, terrível. Enfim, e depois nós tivemos no dia 10 o assassinato de um dos maiores nomes da apologética dos Estados Unidos, do Charlie Kirk. Eu segui ele já fazia algum tempo já no Twitter, vi as postagens dele, um homem de Deus, casado, com 2 filhos, e é impossível olhar isso e não nos colocarmos no lugar dele.
esse é o mundo que nós estamos vivendo. E quando ele foi morto, eu acredito que ele morreu no exato momento do tiro ali. A forma, as coisas que ocorreram ali, para mim ele foi levado já morto para o hospital. E o que nós vimos? Nós vimos as pessoas zombando fora do Brasil, nos Estados Unidos e no Brasil também. As pessoas zombando da morte dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vê a foto da esposa dele chorando em cima do caixão e as pessoas estão zombando. Eu entrei no Instagram dela e ela tinha uma foto dela chorando em cima do caixão e as pessoas comentando, parece que agora temos uma mãe solteira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse é o mundo. Jesus falou que o mundo iria nos odiar. E algumas pessoas estão dizendo, não, mas ele não é um mártir cristão, porque a questão dele é política. Martin Luther King, então, não foi um mártir, porque ele estava envolvido com uma discussão política. Dietrich Bonhoeffer não foi um mártir, porque ele estava se levantando contra o nazismo na Alemanha. Isso é o ódio. É o ódio. Nós temos agora um teólogo, eu não vou citar o nome dele para não dar moral para ele, mas vários teólogos, um deles eu acabei de ler há pouco tempo antes de chegar aqui, ele dizendo que ele estava feliz com a morte de Charlie Kirk. Deixa eu explicar uma coisa aqui para deixar bem claro. Não é mais uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de certo e errado. É uma questão do bem contra o mal. É isso. É exatamente isso. E eu quero lembrar vocês de algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, lembre-se, o tempo das trevas não é o fim. Jesus falou em Lucas capítulo 22, verso 23, todos os dias estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Jesus reconhece que as trevas têm um momento, uma atuação, um momento que ela atua, que ela age, que ela mostra suas garras. Jesus está falando porque estão prendendo eles estão prendendo ele. E ele diz, por que não me prenderam às claras? Porque fazem um julgamento de exceção. Olha para mim aqui. Você acha que quando matam um cristão no Oriente Médio, eles dizem, estamos matando você porque você é adorador do único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Você acha que quando matam um mártir é assim? Ou eles dão uma desculpa, dizendo, não, ele é um intolerante, ele é um nazista. Como que você acha que funciona? Você acha que eles vão admitir o que é? Olha para mim aqui, irmãos. Eles vão admitir o que é ou eles vão dar uma desculpa para fazer o que eles estão fazendo? O que vocês acham, irmãos? É uma pergunta, não é retórica. O que vocês acham? Óbvio, não é desculpa. Se o cara tá com ódio do Ricardo, o cara vai matar o Ricardo, vai dizer assim, cara, eu vou matar o Ricardo, sabe por quê? Porque eu tenho inveja dele, porque eu tenho ódio. As pessoas dizem isso? Não, as pessoas escondem isso e fazem a maldade. Deixa eu explicar. Esquerdista é assim. Eles não dizem o que eles pensam. E eu não estou falando isso, vamos fazer maldade. Não. São alvos de nossa oração porque estão nas trevas. Queremos ganhar eles para Jesus. Queremos amar eles como Jesus nos amou. Só que não podemos ser tolos. Escute, nós estamos vivendo um desses períodos de trevas no mundo. As pessoas estão à vontade para falar da morte de cristãos. Estão à vontade para falar da morte de judeus. Eles começam dizendo assim, começou assim, mas Gabriel, a gente só queria casar com alguém do mesmo sexo. Por que vocês vocês ficam se metendo na nossa vida, a gente só quer casar com alguém do mesmo sexo. Aí o cara, aí o Gabriel conversando ali com o Flávio, disse, mas acho que é só isso, né? Acho que só querem casar com gente do mesmo sexo, né? Não vamos se meter nisso. Aí tá. Aí, escuta, fiz até uma sequência aqui. Calma aí. Isso aqui vale a pena. Aí depois eles se casam. Aí eles chegam e dizem assim,
eu só quero que vocês façam o nosso bolo de casamento. Aí o cara, não, mas eu não vou fazer bolo para um casamento homossexual, eu não vou vender bolo para um casamento de 2 homens, 2 barbados. Aí, mas a gente só quer isso. Daí o Gabriel conversa de novo com o Flávio, o irmão dele, assim, mas é sacanagem também, né? Pô, os caras casar e a gente não fazer o bolo. Vamos meter uma lei que obriga os caras a fazer o bolo? É só o bolo. O que custa fazer um bolo? Só fazer um bolo. Aí, agora pode casar, tem que fazer o bolo para eles, senão tu é intolerante, tu é processado por intolerância. Daí agora vem o terceiro tempo. Não, eu só quero que vocês chamem a gente pelos nossos pronomes. Tu olha o cara com o gogó aqui na frente e tem que dizer que é a dona Lourdes. Aí, não, a gente só quer isso, é só isso. Aí o Gabriel fala de novo com o Flávio. Cara, mas vai mudar alguma coisa na nossa vida? Vai mudar alguma coisa? Porque eles vão dizer assim, cara, muda o que na vida de vocês? Chamar a Eva de Ivo? Muda o quê? Aí vai dizer, aí tu para com um monte de problema, Vanessa, tendo que pagar a conta, tendo que buscar criança na creche. Aí tu para e pensa, tu quer te ver livre dessa encheção de saco. Aí tu para e pensa, cara, vou chamar esse cara, vou chamar o urubu de meu louro e não tô nem aí. Aí tu chama o cara pelo pronome que ele quer. Aí eles chegam, a gente quer ter direito a adotar. A gente quer ter direito a fazer uma barriga de aluguel. Aí a gente quer ter condições de pagar a barriga, comprar a barriga de aluguel. Aí cara, mas melhor do que tá vamos deixar, né? Aí compraram a barriga. Depois a gente só quer direito de comprar o bebê. Estados Unidos já está assim. Aí agora, está aqui. Esse mesmo povo que vai seguindo essas linhas diz assim, eu estou ouvindo uma voz que está falando dentro da minha cabeça que eu tenho que matar os cristãos. Eles estão nesse ponto agora. Estão ouvindo aqui? Ei, olha para mim. Vocês estão ouvindo? Chegou nesse ponto. É isso. Esse é o tempo das trevas. Nós estamos vivendo um período de trevas. Só que a boa notícia é que as trevas é um período. Ela tem um limite, ela tem um prazo de validade. Jesus falou o tempo das trevas. Não será para sempre. Você precisa entender que o tempo, ele é um tempo determinado por Deus. E muitas vezes parece que o inimigo está triunfando. Antigamente eu falei para minha esposa, né? Nos anos 80, nós vimos os desenhos do Thundercats, do He-Man. E falava-se, nos anos 80 falava-se muito isso. O bem não vence o mal. Coisa mais basicona, coisa mais bregona para os dias de hoje, né? A gente falava muito para as crianças. No caso, eu era criança, ouvia muito assim, a frase, Gabriel, o bem sempre vence no final. E a gente perdeu isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O bem vence no final. Nós vamos vencer no final. Eu li a última página da Bíblia. A gente vai estar tri-bem no final. Tri-bem. Eu quero dizer uma coisa como um pai para vocês aqui. Quer dizer, meu filho, não se assuste. Não tenha medo. Não tenha medo. As trevas sempre se alvoroçam, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse diz isso. Em primeiro, lembre-se, o tempo das trevas não é o fim. Em segundo lugar, lembre-se, este é o tempo dos homens. Neemias 4:17. Os carregadores, atenção, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Esse é o tempo dos homens. Esse é o tempo dos homens. Proteger, vigiar, sustentar
liderar, inspirar. Tudo o que nós passamos desde a nossa primeira reunião da Cavalo Branco em janeiro de 2014. E agora em janeiro de 2026 faremos 12 anos de reuniões entre homens. Nós fomos a igreja pioneira no Brasil a ter reuniões semanais com homens. Tudo isso preparou você, cara, para esse momento. Eu vou repetir isso aqui. Tu devia ter dado glória a Deus. Tudo isso preparou você para esse momento. Para esse momento, cara. Esse é o tempo dos homens. O futuro não é feminino. Sabe, o pessoal diz muito isso, né? O futuro é feminino. Sabe o carinha com uma flor na cabeça? Meu rei, o futuro é feminino. O futuro é feminino. Hã? Eu mandei um clipe. Cadê? O Jonathan não tá aqui? Eu mandei um clipe pro Jonathan, um cantor. A brasilidade, né, Jonathan? Dançando pelado, cantor evangélico. Dançando, horrível, coisa mais feia pra dedéu. O futuro é feminino. Eles vêm com esses papos dizendo que Adão tinha feminino dentro de si. Deus tirou a Eva de Adão, então a Eva estava ali dentro. Imagina, mas... Não, rapaz, não. Deixa eu dizer uma coisa. Ei, escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Escuta. Tudo que você viveu em Deus preparou você para esse momento. Você precisa entender que você é uma resposta. Em Neemias, os caras eles estão construindo um muro com uma pá, com uma colher de pedreiro na mão e com uma espada na outra mão. Nós temos que trabalhar, estar atentos, vigiando. Nós temos que ter uma presença espiritual, uma defesa espiritual, oração, palavra, consagração, uma preparação física, presença, cuidado, sabedoria. Escute, não deixe sua casa vulnerável. Não deixe a igreja fragilizada. Ore, proteja, estejam presentes. Eu falei na HF aqui a importância de congregarmos. Hebreus capítulo 10, verso 24, verso 25 fala sobre isso. Não se desanimem, pelo contrário, congreguem, admoestando uns aos outros. Isso é muito importante. Se o apóstolo Paulo fala que nós desanimamos ao não congregar, nós vamos desanimando. A gente vai desanimando. A gente começa a botar defeito. A gente começa a achar problema. Estava conversando com os irmãos aqui essa semana. Um deles falou uma coisa que é fato. Ele disse assim: pastor, quando a gente começa a faltar culto, a faltar reunião dos homens, a não ir no mês de missão, você não é obrigado a ir. Não quer ir? Tranquilo, é até melhor até. Se você não quer mesmo, a gente sabe, não podemos contar com fulano. Mas eu posso aconselhar você, né? Para a tua vida espiritual é muito importante isso. Aconteceu o caso com uma irmã aqui. A irmã estava em período ali do puerpério, ganhou nenê. Aí estava em casa, não vinha nos cultos, não tem como vir. Bebê pequeno, é um momento. Aí eu fui visitar ela, ela indignada com as cores que pintaram a igreja, com o que fizeram na igreja. Não, eu achei errado que fizeram isso, aquilo, outro. Eu perguntei para ela assim: mas tu foi na igreja? Tu olhou a igreja? Não, mas eu estou com uma raiva, pastor. Eu estou com uma raiva com o que está acontecendo na igreja. Assim. Idealmente começa a produzir um monte de coisa. Eu disse, sim, isso aí é o que Paulo falou em Hebreus capítulo 10. Isso aí é o que ou outro escritor, conforme você acredita, escreveu ali em Hebreus 10. Homens, esse é o nosso momento, caras. O futuro não é feminino. O futuro é masculino. E isso não é privilégio, tá? Seria tribom se fosse feminino. Tá tudo tranquilo. Quando eu digo que futuro é masculino, é porque os tempos serão difíceis. O futuro é masculino. O futuro não é o futuro de aquário. O tempo de aquário, o tempo feminino, o tempo... Não é. Quando o caos aperta, as coisas voltam tudo ser do jeitinho que eram antes. Tudo volta. Em terceiro, lembre-se, existe uma poderosa consolação para a igreja nesses tempos de trevas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 ao 11. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados,
porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Escute, a igreja não está sozinha. Deus está conosco. Existe um limite na aprovação. Escuta. É espiritual. Tudo que ocorre no mundo físico, primeiro ocorre no mundo espiritual. Tudo. O que aconteceu no dia 10, véspera de aniversário de atentado nas Torres Gêmeas, foi uma atuação demoníaca para desanimar, para parar a igreja. Você pega um jovem de 31 anos e você executa ele na frente de todo mundo, de forma cruel. E quem fez isso? Foi um cara que tem um relacionamento com um outro homem, com um transgênero. Alguém que vivia numa família conservadora, vivia numa família com valores cristãos, mas logo depois começou a frequentar uma universidade pública. E deixa eu dizer uma coisa para você. É fora de moda falar isso. Não, mas a minha época... Nós não estamos mais a tua época. Nós não estamos mais na tua época. Nós estamos vivendo uma outra época. E tolo é aquele que quer viver nessa época como se estivesse numa outra época. Não seja tolo. Não seja tolo. Isso é sério. Aquilo foi uma atuação demoníaca em pessoas entregues a espíritos demoníacos. Você pega e você fala de um grupo, são fascistas, e você passa 10 anos chamando um grupo de fascista. E depois vem então uma pessoa, se são fascistas, se são nazistas, o que custa matar então? Não são seres humanos. Hitler demorou 20 anos para começar a matar judeu na Alemanha. Sabia disso? Ou você acha que o Hitler assumiu a Alemanha e começou a matar os judeus? Começou a desumanizar. Primeira coisa, tira a arma. Tira a arma. Toda vez que você tira a arma de um cidadão para se defender, você deixa a mão na arma de um louco para matar você. Tira a arma. O judeu não podia ter arma. O judeu agora não pode ter um negócio aqui nessa região da cidade. O que você está fazendo? Você está criando dois tipos de cidadão. Agora nessa região aqui, só quem não é tal. Não é isso que fazem com nós? Não, mas tu está defendendo isso aí porque tu é religioso. Sim. 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 A democracia deveria ser a voz da maioria. Agora o que vamos dizer? Quando é você, você não pode. Você não pode decidir. Você não pode se reunir e agrupar. Agora, porque eu sou pastor... Ei, olha só, já te prepara aí, tá? Já te prepara, eu já vou dizer para você. Quem aqui... Deixa eu explicar uma coisa. Ei, olha para mim. Você é cristão, você é menos cidadão por ser cristão? Sim ou não? Você... Ó, presta atenção. Um ímpio, ele pode fazer... vamos lá, vamos pensar num ateu. Ele pode fazer campanha política? Pode ou não pode? Um espírita pode fazer campanha política? Pode. O cristão pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Agora a minha pergunta para você. Pastor, pode ou não pode? Ó, diminuiu, tu viu? Sabe por que você fala mais baixo? Porque você considera que o pastor não é tão cidadão assim. Isso é sério. Sabe quem pode dizer que o pastor não pode falar sobre política? Jesus podia falar, mas ele não fala. Quem pode dizer é o próprio pastor. Ele pode decidir. Eu não vou falar disso aí. Eu não vou falar disso. Só que você acredita que eu sou tão cidadão como você? Sim ou não? Sim. Então, se você pode falar de política, defender um candidato, por que eu não posso? Por que eu não posso? Você está entendendo? Se prepara em 2026. Eu estou te falando. Eu não estou nem aí. Estou nem aí. Por quê? Porque eu sou um cidadão brasileiro. Da mesma forma que... mas o que isso tem a ver com Bíblia? Eu fiz o papel, o dever de casa. Fica tranquilo que eu sei. Tem tudo a ver. O apóstolo Paulo, quando ele está sendo preso, ele usa os direitos celestiais dele
Ele fala para Roma, Roma, eu sou um cidadão celestial. Ou ele fala, eu sou um cidadão romano aí, ó, meus direitos aí. O que Paulo faz? Ele chama para os direitos dele como cidadão romano. Sim ou não? Sim. Então, eu sou cidadão brasileiro. Eu vou defender o que eu quiser. O político que eu quiser. Simples. Do jeito que você vai fazer. Ah, mas o senhor tem influência. Tá, mas busca para ti então. O que eu tenho culpa disso? Quer me penalizar por isso? Faz a tua. É isso que eles querem. Os pastores amordaçados. Mas os jornalistas da Globo falando o tempo todo. Se prepare, inferno. Nós vamos falar pra caramba. Tem consolação para a igreja. Porque Deus está do lado da igreja. O Espírito Santo nos fortalece. Olhar o nosso irmão tombando ali não foi fonte de medo, foi fonte de encorajamento para não parar e avançar em nome de Jesus. O Espírito Santo nos fortalece em meio à pressão e nos faz útil através da pressão. Olha aqui. Quer fazer um doce? Tu tem que esmagar a fruta. Assim é o cristão. Você não consegue tirar o melhor dele sem esmagar ele. Então você esmaga a igreja, você tira o melhor dela. Deus está cuidando de cada detalhe da igreja e nada sai da sua poderosa mão. Digo como um pai para você, meu filho, minha filha, não desanima. Se o mundo odeia porque você é um cristão, eles vão dar desculpa. Não é porque tu é cristão. Ô Mateus, não é porque tu é cristão, Mateus. Mentira, é porque tu é crente. Sabe o que é? Não, olha só, não é porque tu é cristão. É sim. É porque tu está num casamento bom, com problemas, mas é melhor que a média. O teu pior dia é melhor do que o melhor dia deles. É diferente. E se você está aqui e não é cristão, Jesus morreu na cruz por você. Há um convite para você aberto. Aceite Jesus e venha para o reino da luz. Não porque nós somos a luz, é porque Cristo é a luz em nós. Existe um Deus que ama você. O mundo nunca vai admitir que está atacando por sermos cristãos. E não vai admitir isso. Eles vão colocar desculpas e vão atacar. Vocês viram lá o Stephen King? O autor dos livros de ficção, falando um monte de asneira no Twitter. Falando, não, mas ele era isso, ele era aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Marielle foi assassinada, eu orei pela família da Marielle. Eu dobrei meu joelho e orei pela família da Marielle. Quando o netinho do Lula faleceu, eu dobrei meu joelho e orei pelo Lula, para que Jesus consolasse ele, porque nós somos a comunidade da vida. Eu não quero o mal dessa gente. Eu não quero o mal. Eu quero ver ele se convertendo dos seus caminhos. Imagina que coisa gloriosa. Você acordar num dia e você ligar a televisão e tá o Alexandre de Moraes em prantos, chorando, porque aceitou Jesus e confessando e vomitando os seus pecados. E vomitando, isso eu tirei da minha cabeça, isso eu fiz da minha cabeça. Eu tinha ódio no meu coração e vomitando e falando. Eu quero isso. Você imagina o Lula chorando em prantos, depois de uma sessão de exorcismo, saiu legiões e legiões de demônios, ele dizendo, eu me arrependo do roubo que eu fiz, eu me arrependo das maldades, eu me arrependo do Foro de São Paulo, que é uma atuação do diabo na América Latina, eu me arrependo disso tudo. Você imagina isso? É isso que eu quero. Eu não quero essa gente morrendo, eu não quero essa gente sofrendo, eu quero ver Jesus reinando, quero ver Jesus alcançando. Então, esse é o desejo do cristão. Só que o cristão quer justiça. Em quarto, lembre-se, Deus não nos deu espírito de covardia. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Escute isso aqui. Deus não nos deu o quê? Espírito de covardia, ou em outras traduções, espírito de medo. Paulo está nos mostrando que medo é um espírito. Não é um medo natural. Ah, você tem um medo natural.
Você chega no alto de um local assim e você pode cair dali de cima. Medo, normal, tranquilo. É o medo de preservação. Não, eu estou falando daquele medo sobrenatural, você sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas aqui tiveram experiências com medo essa semana. E você sabe que foi um medo anormal sobre a sua vida. Nós temos algum corajoso aqui para levantar a mão e admitir que teve medo essa semana? Pode levantar a mão, você não vai ser... Ninguém vai pensar mal de você. Pode levantar a mão. Sim, eu sei. Eu sei. O Espírito Santo falou comigo isso. Eu quero dizer para você que esse Espírito, ele é oposto ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é o espírito do medo. Então, Deus não nos deu o espírito do medo. O medo é um espírito. O medo é um espírito que não foi dado por Deus. Da onde é a fonte desse espírito? Do inferno. A fonte não é divina, é infernal. Medo, ansiedade, estresse, isso vem do inferno contra as nossas vidas. Muitas vezes se utiliza de causas naturais, mas é amplificado. Olha aqui. Se você chegar para um guitarrista e você for dar um grupo de pedais para um guitarrista, não vou dar pedaleira, pedais. Cada efeito, um pedal. Você vai ter um pedal de distorção. Vamos a um aqui clássico, DS1 da Boss. O que é o pedal de distorção? Ele é aquele que faz... Sabe? O guitarrista ama isso. Aí o guitarrista, ele acha isso pouca distorção. Então ele quer uma coisa, ele vai olhar para ti e vai dizer assim, tem um boost? O que é um boost? É uma coisinha que empurra a distorção para fora. O cara é maldoso. O guitarrista tem uma coisa mal no coração. E a gente chama isso, ele vai ter o pedal da distorção, e do lado ele vai ter um pedal tipo de Tube Screamer da Ibanez, que é uma distorção fraquinha, mas é um molho que tu mistura nas duas e fica bonito pra caramba. Você já ouviu o tempo todo os guitarristas fazendo isso. Eles estão tocando com a distorção, na hora do solo, ele pisa numa segunda distorção mais fraquinha, que dá uma empurradinha no som pra fora. E essa ideia na guitarra é a mesma ideia no mundo espiritual. Você está passando por ataques. Imagine o ataque como um pedal de distorção. Um ataque natural na sua vida. Um estresse, dívidas, dificuldades. E você está sendo atacado, mas você está resistindo. Não é um ataque espiritual. Então, o diabo pisa num Tube Screamer. Ele amplifica aquele problema. Às vezes o problema não é espiritual, mas é amplificado pelo diabo. É assim que as trevas agem, pegando coisas naturais, que você olha, não, mas isso aqui é natural, mas foi amplificado pela presença do diabo. Escute, o termo aqui, Deus não nos deu espírito do medo, espírito de covardia, no grego, é o termo de covardia para alguém que foge de uma batalha. A resposta a isso é ousadia. Provérbios 28:1. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como um leão. Vou ler de novo isso aqui. Cara, tu tá morto se tu não consegue sentir a presença de Deus na narração de um texto bíblico desse. Vou te dar mais uma chance. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como um leão. O justo é ousado, corajoso, e isso vem de quem? Não do espírito do medo, mas do Espírito Santo. Olha aqui, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo. Esse mesmo Espírito, diz Paulo, olha só, lá no fundo, lá, presta atenção aqui, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da tumba, esse mesmo Espírito, você imagina o poder que tem que ter para ressuscitar um morto. Está tudo morto, as células estão paradas, está tudo inanimado, coração não está pulsando, sangue cadavérico, tudo morto, sabe? 3 dias ali, tudo caminhando para a putrefação. Não é só chegar e bater o coração. Você imagina o poder para não apenas trazer vida, mas trazer uma nova vida, uma vida gloriosa para cada átomo e célula desse corpo. Foi isso que o Espírito Santo fez. Paulo diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso?
Então, Deus não nos deu o espírito do medo, o espírito de covardia. Deus nos deu o Espírito Santo. É por isso que o justo é ousado, cheio do Espírito. Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Você entendeu? Eles são cheios do Espírito. A consequência, com ousadia, eles anunciam a palavra de Deus. Estou precisando de você. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Em quinto, em último, repassando tudo. Em primeiro lugar, lembre-se, o tempo das trevas não é o tempo do fim. Não é o fim, perdão. Em segundo, lembre-se, esse é o tempo dos homens. O futuro não é feminino. O futuro é masculino por bem das mulheres. Ok? Para o bem das mulheres. Em terceiro, existe uma poderosa consolação para a igreja. Em quarto, lembre-se, Deus não nos deu espírito de covardia. Em quinto, lembre-se, o futuro da igreja é glorioso. Apocalipse 12:11. Eles o venceram. Não, mas nós não estamos aqui querendo vencer. Eu quero ganhar. Eu não sei vocês, eu sou competitivo. Eu já não jogo alguns jogos aí porque não dá, não tem condição. Não tem condição. Quando eu leio isso aqui, eu amo esse termo. Eles o venceram. Nós vimos a luta ontem do Canelo e do Crawford. E nós vimos um cara ganhando. E um cara fabuloso perdendo. E o que ganha, em alguns momentos, ele faz umas brincadeiras. Por quê? Porque ele é o campeão. O que está sendo apresentado aqui é isso. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. O sangue de Cristo. Deixa eu explicar uma coisa. Você tem que parar com essa bobagem de... Como é que é a frase? Quem não vive processo não vive propósito. Imagina, Paulo chegando no Areópago para pregar em Atenas. Quem não vive processo não experimenta propósito. Aí os caras, e aí? Não, mas é isso aí. Meu lindo, qual foi a última vez que você viu o pregador dizer: há poder no sangue de Jesus? Que tem poder nesse sangue, que nós vamos vencer por causa desse sangue. A vitória foi decretada quando Cristo verteu o sangue dele na cruz do Calvário, e nem o inferno e nenhum demônio vai parar a igreja do Senhor. Há poder no sangue de Jesus. A nossa esperança não está em pregadores que nunca vão morrer. A nossa esperança está em um Cristo que venceu a morte. Deixa eu falar para você como um pai. Meu filho, minha filha, levanta a cabeça e pense. A igreja, você olha ela como uma igreja fraca. Você tem que pensar e lembrar que a igreja, ela é invencível. Não tem como parar a igreja. Ninguém vai parar a igreja de Jesus. Ninguém vai parar a igreja de Jesus. A igreja de Jesus vai marchar, avançar, 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 avançar. Esse é o tempo das trevas? Sim, reconhecemos. Mas no meio das trevas é onde as luzes mais aparecem. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Homens que estão aqui, levantem-se durante essa semana, evangelizem, preguem, cuidem das suas famílias, denunciem a obra das trevas. Eu falei para os irmãos das redes sociais,
não tolere nenhuma ameaça. Mandou ameaça, nós vamos buscar os nossos direitos, não vamos ficar calados. Deus os colocou aqui no Brasil, nós servimos a esse país, a maioria desse país é cristã, não queremos destruir ninguém, todos têm liberdade de adorar os demônios que quiserem, só não nos obriguem a chamar demônio de Deus e de Jesus, porque não chamaremos, ninguém vai calar a nossa boca. Apocalipse mostram duas testemunhas, as bestas estão diante delas e elas estão profetizando na cara das bestas, cheias do Espírito Santo. Essa é a nossa vida. Homens, levantem-se, nada vai deter o que o Espírito Santo começou. Nada vai deter, nada vai parar. Ameaçou, nos chame. Nós vamos chamar os irmãos, nós temos advogados, nós temos policiais aqui na igreja, vamos abrir um BO, vamos começar uma investigação, um processo, e isso não vai ficar assim. Terminando, lembre-se, o nosso sangue, ele se torna uma semente. O nosso sangue se torna uma semente. Quando eu vi aquela cena com Charlie Kirk, eu me lembrei dessa frase de Tertuliano: mate-nos, torture-nos, condene-nos, reduza-nos a pó. Quanto mais você nos abate, mais crescemos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ali começou. Eles chegavam no Coliseu, nas arenas da época, e eles iam para ver uma boa luta, uma boa disputa, e cristãos sendo mortos, arrancados, moídos. Alguns negavam a fé, nem todos conseguiam triunfar. Agora nós temos casos como a nossa irmã, se não me engano, tinha a Felicidade e a Perpétua. Eu sempre troco o nome, sabe qual que era? Eu acho que foi a Perpétua, uma das primeiras mártires da igreja. E o pai dela chega com um bebezinho pequeno, menos de 2 anos. Imagina, Vanessa, ela presa, sendo condenada à morte. O pai dela vinha com o bebê ali na porta da cela e dizia: Perpétua, nega esse Cristo, olha o teu filho. Mostrava a criança para a mulher. E dizia, isso aqui está documentado, e dizia: Perpétua, eu não acredito que tu vai ser egoísta desse jeito. Tu não vai negar esse Jesus, e olha o teu filho. E mostrava a cara da criança para ela. E ela dizia: eu não tenho como negar aquele que me salvou, eu não vou negar. E ela não negou a Jesus. A pior coisa que pode acontecer é a criança, não é ela ser órfã, é ela ser filho de alguém que negou o Cristo que salvou ela na cruz. Que Deus os guarde, que Deus nos dê vida para criarmos nossos filhos. Eu oro e batalho por isso. Mas se acontecer alguma coisa, que nós sejamos valentes diante da morte. Deus nos chama para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pregação dominical é para nos preparar para a morte. A função do pastor é nos preparar para a morte. Eu sei que não é fácil. Eu tenho filha pequena. Eu sei como é que passa. Eu sei os medos, eu sei todinhos os medos que você tem. Tudo. Eu sei. E queira Deus que nos guarde. Eu creio que vai nos guardar. Nós vamos criar os nossos filhos. Só que nós estamos aqui brincando de cristianismo. A ideia deles é nos caçar. A morte de homens fiéis nunca será um desperdício. O que aconteceu ali com a vida do nosso irmão Charlie Kirk essa semana não foi um desperdício. Não foi um desperdício. Foi uma semeadura. Foi semeado um servo de Deus diante de todo mundo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você imagina a sua vida ser filmada, as suas últimas 2, 3 horas de vida ser filmada inteira, cada palavra que você falou, cada sorriso, cada aceno que você deu, tudo diante da câmera, Deus mostrando. É assim que morre um homem de Deus. Olhem para ele. E você olha para ele, e se você conseguisse olhar o mundo espiritual aberto, você veria um cordeiro morrendo ali e encontrando Jesus. Ele fecha os olhos e ele abre os olhos e ele encontra Cristo.
Jesus recebendo ele. E se você conseguisse olhar ao redor com os olhos espirituais abertos, você veria aquele local infestado de lobos. Lobos, lobos, lobos e lobos. E um servo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O que eu vou falar aqui, tem gente que já não acredita mais nisso. E eu respeito. Só que é uma pena. As pessoas não acreditam mais em mundo espiritual. Eu amo o Wayne Grudem, mas o Wayne Grudem diz assim que nós não temos anjo da guarda. Eu acho meio uma forçação anticatólica, porque os católicos falam muito em anjo da guarda, então é como se tivesse um anjo particular. Mas quando eu leio Atos, a impressão que dá é que a igreja acreditava nisso. Não, é o anjo de Pedro, quando Rode vai abrir a porta ali, né? É estranho, né? Mas digamos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, nos guarda, nos protege. Então você imagina a vida toda que você tem. E você vive e tem os anjos de Deus ao seu redor. Digamos que tenha destacado aí para guardar você, não sei como é que é a tua vida, mas uns 2, 3 anjos aí de Deus para guardar você. Acho que Deus tem esse número aí para poder mandar para nós. Cada um aqui uns 2, 3 anjos. Imagina eles fazendo o revezamento. Tá? E eu não estou inventando, tá? E tudo que eu estou falando eu acredito. Eu acredito que Cristo vai voltar fisicamente aqui, sabe? Eu acredito que Ele vai reinar fisicamente. Sabe o que é isso? Sim. Você imagina o céu, eu acredito que o céu vai abrir. Quando a Bíblia diz que o céu vai abrir, é exatamente isso que vai ocorrer. Vai ter uma trombeta. Para o amilenista, a trombeta é o pregador. Para mim, trombeta é trombeta. Alguém vai tocar uma trombeta. E no céu vereis o sinal do Filho do Homem. Alguns chegam a dizer que talvez vai abrir o céu e vai uma flâmula, uma bandeira vai ser desenrolada no céu com o sinal da cruz. Isso seria demais. Aí, Hebreus diz que muitos recebem anjos e não sabem que são anjos. Escritor aos Hebreus, Paulo, ele acha isso, ele diz isso, e a gente concorda com ele, ok? O Wayne Grudem diz, imagina você chegando no céu e encontrando uma pessoa, e você vai saber que com quem você se relacionou, conversou em algum momento da sua vida, ela era um anjo, não era uma pessoa. Agora você imagina no momento da morte de um servo de Deus, aonde os anjos passaram a vida toda cuidando você. Quando você tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quando você chega aos seus 31, 40, não importa. Mas no momento da sua morte, há uma ordem do céu. Não protege agora. Foi isso que aconteceu ali. No dia 10. Charlie Kirk tinha os seus anjos mandados por Deus. Um Deus que é soberano. Mas naquele momento houve uma ordem. Não faça nada agora. A Bíblia mostra os anjos como seres que se alegram e se entristecem. Os anjos que protegeram o servo de Deus durante toda a sua vida, naquele momento, não podendo fazer nada. Porque Deus determinou que as coisas seriam daquele jeito. Haveria um ataque e as coisas seriam daquele jeito. Escuta o que eu vou dizer. Tá, mas e depois? A boa notícia é que eu estava conversando com o Rômulo ontem, e as pessoas têm muito medo de morrer, e nós temos medo de morrer porque é uma experiência nova. Imagina a primeira vez que você vai fazer um tratamento de canal, é novo, aquele você fica com medo. Primeira vez de uma anestesia, você fica com medo. Você fala, eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Tudo que é novo faz a gente ter medo. Você vai pegar o carro pela primeira vez. Algumas pessoas aqui deveriam ter medo. A morte é uma coisa que nos causa medo, é a rainha dos terrores. E daí a gente fica pensando, como é que vai ser? O Billy Graham tem um livro chamado Anjos. E ele tem um capítulo que ele fala só sobre os anjos de Deus servindo os servos de Deus no momento da morte. Ele pega Lucas 16, e os anjos levaram Lázaro ao seio de Abraão. Opa, tem um negócio aí então. Quando o mendigo do Senhor morreu, os anjos cuidaram dele. Olha, aí tu pega mais um texto lá em Lucas, Jesus no Getsemane orando, e a Bíblia diz, e um anjo do Senhor o consolava.
pouco tempo antes da morte, tem um anjo ali. Aí o Billy Graham pergunta: se os anjos de Deus nos serviram nos piores momentos da nossa vida, por que você acha que no pior momento da sua vida você vai enfrentar sozinho? Por que tu acha que tu vai estar sozinho? No livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, no momento da morte, pastor, tu vai... Dane-se. No momento da morte de um dos personagens, ele olha, ele vê o mundo espiritual e ele vê os demônios, ele vê os anjos. Nós veremos aqueles que foram enviados por Deus para nos guardar. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tua vida está nas mãos de Deus. Descansa. Deus está cuidando de você. Não cala a boca. Prega. Prega, 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 prega. O diabo vai sempre tentar nos seduzir ou nos atacar. Em Apocalipse ele vem como um dragão ou como sedução. Na Homens Fortes eu contei como é que isso acontece. Aqui fica só assim para nós, tá bom? Ou você é seduzido ou você é atacado, e o diabo faz isso de tempo em tempo. Não tenha medo. Deus não deu o espírito do medo para você. Deus não nos deu o espírito do medo. Cada vez que tentarem calar a igreja de Jesus, ela vai se levantar mais forte por causa do nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, há poder na cruz de Cristo, há poder na igreja de Jesus que possui o Espírito Santo. Eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Eu peço tua graça nesse momento sobre cada um que está aqui. Derrama teu Espírito, derrame tua graça, no nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Nós repreendemos todo espírito do medo, repreendemos toda retaliação do mal contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós somos a comunidade da última hora. Nós somos os sobreviventes, nós somos aqueles que avançam, nós somos aqueles que não param, nós somos aqueles que prosperam no meio do caos, nós somos aqueles que são cheios do Espírito Santo, nós somos aqueles que estão com os pés muitas vezes no lodo, a cabeça no céu e a boca inflamada pelo fogo do Espírito, pregando o nome de Jesus. É a tua vida, é você, é você. Deus conta com você. Spurgeon está morto, esses homens estão mortos. Deus conta com você. Você foi chamado por Deus. Aleluia. Nós vamos responder o Senhor nesse momento. Nós vamos levantar uma poderosa oferta aqui. Nós temos que pagar o nosso aluguel amanhã, e nós vamos fazer isso com alegria. Doe a sua melhor oferta. A sua melhor oferta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim aqui. Eu estava conversando com o Vieira, e o Vieira possui um trabalho defendendo a igreja de Jesus no Brasil. Olha para mim aqui, crente. Isso aqui é seríssimo. E ele estava me mostrando quanto que eles recebem por ano de doações para pagar advogados para defender a igreja. Cara, não dava 100 e poucos mil reais. A mixaria. Você não paga nem a gasolina. Ai, mas 100 e poucos mil reais para mim é muito. Eu tenho uma raiva quando as pessoas falam isso, sabe? Com a pessoa que quer comparar a vida de um ser humano com a vida de um clube de futebol. Tipo, o Grêmio paga de luz por mês 90 mil reais. Ai, mas é muito. Você está comparando com a tua casa com 3 bicos de luz. Mesma coisa igreja, mesma coisa um trabalho com advogados. Aí ele pegou, olha para mim aqui. Ele pegou e ele me mandou o valor que uma comunidade, uma organização que estuda as manifestações evangélicas do Brasil, e são pagas
pelo dinheiro do George Soros. E eles receberam mais de $500 milhão nos últimos 2 anos. Muito dinheiro. Porque eles querem acabar com o movimento cristão. E eles entendem uma coisa: eu tenho que bancar isso aqui. Eu tenho que bancar. É só no meio da igreja que a gente encontra eu não vou doar, eu não vou me envolver. Nós só temos 3 tipos de pessoas no que envolve doação: aquele que doa, que envia, aquele que vai, ou o desobediente. Nós precisamos arcar com as nossas responsabilidades. Isso passa pela prosperidade e fidelidade dos membros da igreja. Seja generoso. Se você quer que o reino de Deus avance, isso passa não apenas pela sua pregação, mas passa pela sua contribuição. Seja generoso. Seja generoso. Oferte, dizime. Nós vamos orar por você. Utilize o QR Code. Pode ser em cima das mesas, pode ser máquina de cartão, ou com dinheiro físico ali dentro do gasofilácio. Nós vamos responder o Senhor cantando também. Pai, abençoa teu povo, fortalece teu povo, no nome de Jesus. Que ofertem, dizimem com alegria, que o teu reino avance e que o inferno recue, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.